Já ouviram falar das 7 maravilhas do mundo moderno? Desde criança, eu tinha um livrinho daqueles de geografia que listava e eu não achava nada moderno. Mas aí eu fui entender que as 7 maravilhas do mundo antigo são, tipo, muito antigas. Então a do mundo moderno seria do que eles consideram depois de Cristo. Algumas começaram antes, mas é basicamente nos últimos 2.500 anos, mais ou menos. E hoje eu vou trazer para vocês uma análise de cada uma delas com algumas curiosidades e informações. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu me chamo Guilherme Bieber e já se inscrevam no canal que eu vou trazer mais vídeos assim de curiosidades do Brasil, do mundo. E vamos começar então com o primeiro, que é o Taj Mahal. Ele fica na Índia. Demoraram 22 anos para construir e foi entregue em 1653. Precisaram de 20 mil trabalhadores e 1.000 elefantes para construir, provavelmente para carregar peso, né, os elefantes. E a cúpula principal ali tem 73 metros, eu achei bem alto, eu achei que não era tão alto, tá? Bem bacana. Eu acho uma construção incrível, eu fui pesquisar um pouco sobre, e aquela piscina ali da frente, eu acho que o cara demora uns 7 dias pra nadar toda ela. O que eu achei que era pouco mais legal, tá? Bem sincero, é por dentro. Eu achei que é meio simplório ali por dentro, mas também pela época, né? Foi entregue em 1653, eu acho que não tinha uma opção muito vasta de mobília, né? Mas é uma construção muito bonita para a época, nossa. E uma arquitetura muito massa. Em sexto lugar fica o Coliseu, que é em Roma, na Itália. O Coliseu, eu acho uma coisa muito incrível que deveria estar pelo menos em terceiro, tá, na lista. Porque todo o contexto histórico, todo mundo conhece, filmes já feitos sobre, né, o próprio Gladiador. E eu achei bem baixo a quantidade de tempo que eles demoraram para construir, foram 8 anos. 72 a 80 depois de Cristo. Foi entregue então no ano 80, basicamente. E foram usados mais de 60 mil escravos judeus. E ele tem 48 metros de altura. Também achei alto. Claro, a gente às vezes não tem noção, né, de quanto é alto as coisas, mas eu achei bem alto. E o pessoal assistia luta de gladiador, execuções e caçadas. E é muito massa isso aí. Claro, eu acho que hoje em dia não seria tão legal. Porque o pessoal ia gravar pra botar na internet, tá ligado? Em quinto lugar, temos o Cristo Redentor. Por incrível que pareça, eu nunca fui. O legal que eu acho do Cristo Redentor é todo o contexto, não simplesmente só o monumento. Porque ele fica num lugar... Ele tem 28 metros de envergadura, que é de uma mão a outra, e 38 metros de altura. Eu achei que ele era muito mais alto, tá? Se fosse me perguntar, eu ia dizer que tem pelo menos uns 100 metros. Pra gente ver como às vezes a gente não tem noção. Só que ele fica a mais de 700 metros do nível do mar, porque eles colocaram ele no Concovado, né? Corcovado. Então, cara, eu acho muito, muito louco, porque é absurdamente alto. E eu acho que tu demora, tipo, sei lá quanto tempo pra chegar. Eu nunca fui, mas deve ser cansativo até lá. E ele era um símbolo de paz depois da Primeira Guerra Mundial. Ele foi construído em 1922 a 1931, foram 9 anos, cerca de 1.000 trabalhadores. E eu achei que ele era dos anos 60, tá? Se fosse me perguntar, eu não tinha ideia que ele era tão antigo assim. Claro, comparado com os outros da lista é bem recente, né? Em quarto lugar, a gente tem Machu Picchu, no Peru, que é um lugar que o incrível disso é a altura e o quanto ele é retirado. Os caras terem feito uma cidade, ainda que pequena, é muito incrível. Ele fica a 2.430 metros acima do nível do mar. E são 13 quilômetros quadrados a área ali de Machu Picchu.
E demorou mais ou menos 30 anos para construção. Claro que isso é uma estimativa, né? Eles não vão ter o quanto tempo exatamente, ninguém ficou para contar a história. Mas são 5.000 trabalhadores incas que foram necessários para construir, e ela foi abandonada após a chegada dos espanhóis. Então, eles consideram que foi em 1450 depois de Cristo que foi finalizada a obra, e eu acho que parece ser muito mais antigo do que isso. E eles não usavam cimento na época, né? Então aquelas pedras elas são encaixadas com precisão milimétrica. Isso é muito muito massa. Os caras têm umas técnicas de construção antiga que dá um pau. Pô, tá construído até hoje, né? E hoje os caras fazem tudo mais simplório. Eu, por exemplo, avalio imóveis e a gente tem como 60 anos o valor máximo de uma construção de hoje em dia. E tem construções aí que estão há mais de 2.000 anos, né? Isso é muito louco. Em terceiro lugar é a Petra, que eu acho que deve ter relação com o fato de ter sido esculpido em rocha, esse nome. Fica na Jordânia. E eu acho que o mais louco desse é literalmente como eles tiveram que fazer, né? Eles escavaram rocha maciça por dentro da montanha para fazer toda essa escultura, que levou cerca de 100 anos para ser concluída. Mais ou menos 100 anos depois de Cristo. No ano 100 ali eles entregaram. E eles não sabem mais ou menos quantos trabalhadores foram necessários. E ela tem cerca de 39 metros de altura. Ela é a capital do reino Nabatel. E ela foi redescoberta em 1812, ela tinha sido perdida. Isso é bem comum, né, com esse tipo de construção. Aqui a única da lista que eu já tive que está em segundo lugar, que é o Chichén Itzá, no México. Não se deixem levar pelas imagens que vocês veem, porque é cheio de vendedor em volta, eles ficam falando $1, tudo por $1. É bem engraçado, porque todos eles repetem a mesma coisa. Eles vendem aquelas lembrancinhas, sabe, em relação a tipo o povo maia, esse tipo de coisa. Mas falando um pouco sobre o Chichén Itzá, ele foi construído em 600 a 900 depois de Cristo. Também achei que fosse um pouco mais antigo. E demorou então cerca de 300 anos para construir. Eles não têm número exato de quantos maias foram necessários. E ele tem cerca de 30 metros. Outra coisa, a pirâmide tem 365 degraus representando os dias do ano. E eu queria muito ter subido, mas não podia mais. Há um tempo atrás podia, eu fui em 2017. Então não é um tempo atrás. Mas podia, e daí aconteceram alguns acidentes e eles proibiram as pessoas de subir. Então, por causa de gente pateta, não pude subir. Muralha da China está em primeiro lugar. Ela começou no século 3 a.C. e terminou no século 17. Foram mais de 2.000 anos em sessões, claro, né? Eles não tocaram a obra direto, assim, mas eles foram fazendo, acho que, partes. E 400 mil morreram na obra. Milhões de trabalhadores. A extensão total é de 21.196 quilômetros. Altura média de 7 a 8 metros. Que eu achei alto, né? Claro, uma muralha para ninguém passar. E ela foi construída no Império Chinês para proteger o imperador de invasões. E é a única obra do homem que dá para ser vista do espaço. Pessoal, fazendo uma análise assim honesta com vocês, eu diria que a muralha da China realmente deveria estar em primeiro lugar. Mas eu diria que no contexto histórico, o Coliseu em sexto, eu colocaria o Coliseu em segundo, tá? O que aconteceu ali, todo mundo conhece o Coliseu, tipo, claro, não tem que ser pelo mais famoso também, mas eu acho que o Coliseu merecia o segundo lugar, tá? Eu colocaria o Cristo Redentor não pelo monumento em si, claro, a representatividade religiosa dele é bacana, né? Ele não tá protegendo tão bem assim o Rio de Janeiro, né? Sabemos das violências no local, mas brincadeiras à parte.
Eu acho que o entorno do Cristo Redentor coloca ele ali num terceiro lugar, tá? Porque que vista, cara. Que vista lá de cima. Eu nunca fui, mas deve ser de tirar o fôlego. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu colocaria em quarto lugar Machu Picchu, por ser tão retirado, tá? Uma cidade, os caras fizeram no meio do nada ali. Tipo assim, eles tiveram que fazer tudo ali, cara, sem assessoria de nada, entendeu? Em um lugar tão alto. Então, eu acho que pra mim merece com certeza o quarto lugar. Em quinto lugar, eu colocaria o Chichen Itza, porque eu acho que o povo maia tinha umas noias muito loucas. E eles merecem estar em quinto lugar. Em sexto lugar, eu colocaria o Petra, da Jordânia, porque foi esculpido em rocha. Então, só pela dificuldade de terem feito isso, já merece o sexto lugar. E em sétimo, eu colocaria o Taj Mahal, na Índia. Não por ele ser menos que os outros, mas porque eu acho que, no contexto histórico, tipo, o cara construiu pra esposa, não tem a ver tanto com, tipo assim, proteção, sabe? Que nem a muralha da China, e, enfim, outros aqui da lista. É mais um símbolo de amor mesmo, e a obra em si é bonita, mas eu diria que no contexto da humanidade não tem, assim, uma relevância tão grande. Mas essa seria a minha lista, tá? Eu vou deixar exatamente qual é que é a lista oficial e eu quero que vocês comentem qual que vocês acham que deveria ser pelo menos o top 3. Mas podem fazer até o 7, tá? E curtam o vídeo se vocês gostaram do conteúdo aí e se inscrevam no canal que eu vou trazer mais curiosidades. E tamo junto, gurizada. Espero que todos estejam bem. Um abração pra vocês.